Você se considera uma pessoa ciumenta? O ciúme tem deixado o seu relacionamento quase insuportável? Como é que a gente lida com esse sentimento, né? E por que ele, às vezes, ultrapassa a razão? Comigo, o psiquiatra Rodrigo Scalia. Oi, Rodrigo. Bom dia, tudo bem, Mônica? Bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Ele às vezes ultrapassa, não é? Essa linha da nossa, digamos, inteligência e do bom senso? Isso. O ciúme, ele é uma emoção que é natural no ser humano. A primeira coisa é importante entender isso. Assim como outras emoções, ele pode estar num nível que é normal e que faz parte da experiência humana, e ele pode estar num nível patológico, em que você tem prejuízo no relacionamento, ou pode ter mesmo delírios de ciúme, que já é uma outra condição psiquiátrica, mesmo relacionada ao ciúme. Então, existe vários graus do ciúme, em que ele pode atrapalhar bastante o relacionamento. Quer fazer uma pergunta para o Rodrigo? 998-97.000, porque hoje em dia, ou não, sempre foi assim, a gente percebe que as pessoas estão um pouco mais ciumentas. Sempre existiu a questão do ciúme. Sim. Agora, a forma como a gente vê o ciúme, ela mudou muito. Então, assim, antigamente era até uma questão de honra, né? Você pegar lá as obras do Shakespeare, tem o famoso que é o Otelo, que ele mata por ciúme. Você tem ali naquele desenvolvimento daqueles séculos uma ideia de que o ciúme era uma necessidade básica e defendia a honra. E aí, mais no século XIX, no século XX, a gente começou a perceber o ciúme como uma fraqueza, como algo que enfraquecia, como uma condição psicológica indesejável. E às vezes a gente passa até pela situação de ficar negando que sente ciúmes, ou que ficar nessa armadilha de tentar evitar que isso aconteça, de acabar com esse sentimento completamente, o que pode sair pela culatra também. Sai pela culatra, né? E no caso, o ciúme, a gente sempre pensa quando há um relacionamento a dois. Mas pode haver o ciúme, por exemplo, do filho, da irmã, do amigo. Isso, tem vários tipos de ciúme. Exatamente. Né? Ciúme das amizades, ciúme dos companheiros de trabalho. De objetos, de qualquer relação especial, até mesmo objetos. Geralmente a gente pensa mais no ciúme amoroso, que é o que desponta mais força, às vezes, que dá mais... esse sentimento é mais agudo, é mais intenso no caso do amor, no caso da companhia passional. Agora, existe quanto a qualquer relacionamento especial, que a gente considera especial. Né? A ideia de você se sentir ameaçado. Então, de perder alguma coisa. De perder alguma coisa que é especial. E quando ele é doentio? É quando eu vigio o tempo todo? É quando eu quero saber onde é que está essa pessoa? Como que eu sei que ele é doentio? Ele vai ser doentio quando ele está provocando prejuízo na sua vida, nos seus relacionamentos. Então, o problema do ciúme é o seguinte, realmente ele pode existir uma ameaça que é real, ou pode ser uma ameaça imaginária. Então, se você tem uma forma de comportamento mental e psicológico que você tem uma autoestima muito baixa, por exemplo, você acha que não merece ter atenção, você tem uma crença bem profunda de que você não merece estar naquele relacionamento, porque você não tem qualidades, então você qualquer coisa passa a ameaçar o seu relacionamento. E aí você entra numa ideia de que eu preciso ter certeza de que eu não estou sendo traído. E isso é impossível de acontecer. Não tem como provar que algo não existe. Você fica buscando e você acha que aquilo vai diminuir sua ansiedade. Não, então eu vou olhar o celular, eu vou querer saber onde é que a pessoa está, eu vou investigar. Você entra num modo de comportamento da mente ciumenta, que aí, no caso, acaba afastando da pessoa que você gosta. E aí, dor, conflito... Mistura um monte de sentimentos. Raiva. Você sente raiva de algo imaginário. É curioso isso, né? Vamos supor, o marido está viajando. E aí ele está num trabalho, por exemplo, está fora. E demora para mandar mensagem. E aí você já vem na mente o quê? Se você tem uma baixa autoestima, pode vir na mente, ele está com outra pessoa, ele saiu com a fulana do trabalho, começa a vir pensamentos. Esses pensamentos você pode descartar eles como simplesmente pensamentos, ou você pode apegar isso como uma coisa real. Não existe esse fato de que ele está com outra pessoa, mas você começa a sofrer como se estivesse. Aí quando ele te liga, você já... O que você está? Você já está agressivo, você já está com raiva, você acaba descontando, investigando e entra naquele papel de detetive. Detetive, né? E aí isso causa um prejuízo para o relacionamento enorme. A gente pode saber depois como é que a gente lida com isso. Deixa eu trazer uma pergunta, olha só. Mônica, tive um relacionamento, perdi 100% a confiança no homem, não confio mais em ninguém. Estou em um outro relacionamento, estou quase perdendo ele por falta de confiança. Essa falta de confiança que você trouxe agora. É a base do relacionamento. Exatamente. E aí ela está falando um negócio muito legal. As experiências que a gente teve, tanto na nossa família de origem, quanto na nossa própria experiência com outros relacionamentos, às vezes nos faz ter pensamentos generalizantes, um livro de regras sobre como a vida funciona. Por exemplo, ela falou assim, eu não confio mais em homens. Ela foi traída e aí ela generalizou isso para toda a humanidade, para todos os homens.
Então, esse pensamento limita ela, é uma crença que limita como ela pode se disponibilizar para o outro. E é em cima disso que ela precisa trabalhar. Né, trabalhar essa ideia. O fato de acontecer uma traição significa que todos os homens são assim? Quais são os fatos reais que provam que esse relacionamento atual está pouco comprometido comigo? E aí, explorar todos esses pensamentos para acabar com essa crença limitante. Eu estou imaginando essa nossa amiga sentada e trazendo tudo isso que você falou no caderno para ter essa visão da situação e acabar com essa crença. Ou às vezes num processo de terapia, por exemplo, se ela buscar um psicólogo, Exatamente. isso pode ajudar ela a pensar e a lidar com esse trauma do passado. E tem a questão dos pais também, né, Mônica? Porque de acordo com, se houve traição do pai, por exemplo, em casa, se houve um abandono, a forma como o apego ele foi gerado durante a infância, te dá muitas pistas de como você vai lidar com seus relacionamentos no futuro. A gente vai continuar essa conversa já com o Rodrigo Scalia. Estou percebendo que estão chegando aqui as dúvidas. Fique tranquilo que essa prosa ainda vai longe, viu? Estamos de volta e a nossa conversa hoje é sobre ciúme. Até que ponto ele é doentio? E será que tem algo a ver com a insegurança? Com a gente, psiquiatra Rodrigo Scalia. Rodrigo, a gente foi para o intervalo, você falou dessa questão do apego na infância dos pais. O que esse apego pode trazer como o ciúme? A forma como se relacionou na sua família original, né, como os pais se relacionavam, tem uma influência enorme. Por exemplo, se o pai teve traições, se teve violência em relação a isso, você pode desenvolver uma crença que isso acontece sempre, de que os homens são sempre assim, e isso te promove prejuízo. Então, a forma do apego, se o apego é inseguro, se a criança não sente segurança no apego com os pais, isso pode fazer com que ela tenha o medo constante de ser abandonada o tempo todo, de buscar a aprovação do outro o tempo todo e sinais de que ela não vai ser abandonada. E isso pode ficar pedante, chato num relacionamento, né? Porque essa insegurança, ela se transborda e pode acabar prejudicando, né? Você acaba ter com sinais amor? O tempo todo, fazendo teste o tempo todo. Nossa, é horrível. E acaba com o amor? O amor vai escorrendo? Pode te tirar experiências muito positivas, porque se você fica nesse comportamento detetivo, por exemplo, o que você está fazendo é se afastando do seu parceiro, porque aí você tem uma crença, eu não mereço ser amado, por exemplo, ou a qualquer momento as pessoas vão me abandonar, e você fica procurando sinais de que isso vai acontecer, e o resultado, no final das contas, é justamente esse, da pessoa te abandonar, porque você fica se afastando, investigando, e tendo um comportamento que afasta. Né? Deixa eu trazer o celular aqui, não para. Mônica, fui traída no passado, mais um caso de traição. Hoje sou casada e não confio nada no meu esposo. Ele nunca me traiu, mas não acredito nele. Se ele sai, eu quero ir com ele. Se ele demora, eu ligo para ele. Isso tem sido desgastante para o meu relacionamento. Eu sofro todos os dias antes dele chegar do serviço. Me orientem, por favor. Olha só, o sofrimento. Esse é o problema, que a pessoa está sofrendo o tempo todo com uma traição imaginária. Né? E com uma pessoa que não deu motivos para ela ter esse fato. Então, ela precisa realmente ter uma atenção a isso, a essa ideia do ciúme, entender como que funciona. Ela tem uma crença, ela tem uma forma que ela acha que o mundo funciona, e ela começa a ruminar e ter pensamentos de preocupação. E ela acha que essa preocupação vai evitar com que o marido traia ela, mas isso não é verdade. A única coisa que vai evitar a traição é ela ter um relacionamento bom com o marido dela, ter um relacionamento que preenche, um relacionamento de confiança. E aí você desenvolve realmente a ideia do amor, que tem a ver com a liberdade, com você entender o outro, compreender o outro, de você deixar o outro ter a sensação de que é livre para te escolher, inclusive. Que vocês têm uma história muito maior do que qualquer outra pessoa que passa na frente. Então, por exemplo, pode vir a ideia de que ele não pode sentir atração por outras pessoas. E a atração é uma coisa natural que vai acontecer ao longo de todas as nossas vidas. Se ela já sentiu atração por outras pessoas e nunca traiu, por que não pode acontecer a mesma coisa com o marido? Então ela começa a questionar esses pensamentos. E algumas vezes, Mônica, pode ter realmente um processo de ansiedade que é patológico, um transtorno de ansiedade. E aí merece tratamento também farmacológico. Ela pode investigar isso. Pode, né, procurar essa ajuda. Tem um amigo nosso lá de Uberaba, eu vou preservar o seu nome, tá? Ele diz o seguinte: Mônica, eu sou homoafetivo e decidi, para evitar sofrimento, decidi ficar sozinho. Aí ele tem o sofrimento da perda. Da perda. Né, que é outro tipo de sofrimento. Ele só está escolhendo um sofrimento diferente. Então a ideia, sempre que uma decisão é baseada no medo e na fuga, ela está sendo uma decisão que te priva, que te limita e que vai também trazer consequências. Então a ideia seria muito mais interessante ele pensar na construção de um relacionamento com um companheiro e que você promova laços de confiança desde o início. E que esses laços sejam fortalecidos de maneira a que você tenha um relacionamento, uma construção que é muito maior do que a ideia principal de
traição sexual, de você buscar outra pessoa, porque você tem algo muito melhor com a pessoa que você está. Então você constrói isso, você não se sente enciumado o tempo todo. A questão é que com o homem, a traição tem uma conotação muito mais sexual. Então provavelmente o homem vai considerar a traição a via de fato, o beijo, a atividade sexual. Enquanto a mulher, ela tem um comportamento de considerar a traição a ligação emocional. Então mandar mensagem para alguém de forma íntima é uma traição muito intensa para a mulher e talvez menos intensa para o homem, entendeu? Porque é a forma como a gente lida com os relacionamentos. Você falou, né, a questão assim da gente imaginar. Isso pode levar ao delírio? Algumas condições podem trazer um delírio, que é uma condição patológica. O delírio, ele é uma alteração de uma região cerebral específica e que pode surgir na esquizofrenia, pode surgir em casos graves de depressão, pode surgir, por exemplo, no Alzheimer, que você estava comentando mais cedo. Então, tive pacientes, por exemplo, com já mais de 80 anos, que tinham uma crença constante que a esposa estava traindo com jovens e todos os dias ele tinha essa ideia e era uma ideia que era completamente irracional. Né? Isso acontece mais novo também, mas é uma ideia que não tem base em fato nenhum, mas a pessoa sofre como se fosse verdade e que é irremovível a argumentação. Aí, nesse caso, tem que tratar com a medicação mesmo. Né? Muitas perguntas chegando para você, Rodrigo. Ana Carolina é casada, ciumenta, tenta não desconfiar tanto dele, mas ele não me transmite nenhuma confiança. Até clonei o WhatsApp dele, não peguei nada, mas o comportamento dele em casa não me permite confiar nele. Ele não me dá satisfação de nada da vida, até já pensei em procurar uma ajuda terapêutica para me ajudar, porque isso me traz muito prejuízo e ela se esqueceu dela. Claro. Aí você tem um fato bem específico, que o relacionamento está muito ruim e ele não dá motivos para, ele não dá a sensação de confiança para ela. Ou seja, o que tem que trabalhar é realmente a questão do relacionamento. Às vezes o relacionamento já morreu, já não tem mais confiança, já não tem mais um relacionamento positivo. E aí a gente só fica esperando uma traição para que acabar o relacionamento. Será que precisa disso? Descobrir para perceber que o relacionamento não está bom? Então, se o relacionamento não está legal, eles precisam ou de buscar ajuda ou de buscar uma resolução para o relacionamento. Né? Que as duas formas vão levar eles para ter uma vida mais satisfatória. Mais perguntas, o Guilherme. Mônica, entrei num relacionamento no qual a mulher não confia em mim. O que eu faço? Essa pergunta é ótima. Não é ótima? Porque assim, tem a forma também, aquele que é alvo do ciúme, ele também sofre. Porque ele entra frequentemente na defensiva. Então, vamos lembrar daquele caso que eu estava falando, né? O esposo estava numa viagem de negócio e, de repente, a esposa ali já super brava porque ela ligou para ele, ele não atendeu, ou a mensagem não chegou. Ele começa imediatamente a o quê? Se explicar. Ou a minimizar o problema. Então a pessoa fala, você fala assim, não, isso não é nada. Não tem nada com a fulana, não. Você começa a se explicar. Isso não resolve porque a questão fundamental não é atendida. A pessoa está buscando uma evidência que, se você fala que não existe aqui, ela começa a procurar aqui. E ela vai procurando em vários lugares diferentes para ter a sensação de certeza. Isso é impossível. Então o que você tem que fazer? Você tem que compreender isso e transmitir isso para ela. Então, ao invés de falar assim, não, eu não fiz isso ou não fiz aquilo, presta atenção, isso é besteira, você vai ter que falar assim, nossa, você vai ter que aproximar e dizer, eu sei o tanto que isso está sendo difícil para você. Né? Nossa, eu estou imaginando que na sua cabeça está vindo um monte de pensamentos ruins, deve ser horrível isso, meu amor. Né? Então, assim, você está entrando num outro nível, que é você entender que aquele pensamento está vindo dela, e de você conseguir transmitir isso para ela sem falar que é besteira, sem falar que é pequeno, sem falar que... Você transmite essa confiança. Então, ele vai ter que caminhar por aí. Assim, nossa, deve estar sendo difícil para você, eu sei que está vindo pensamentos de que eu posso estar fazendo alguma coisa errada, isso deve ser muito ruim de sentir, você deve estar sentindo raiva, medo agora, então você está entrando no outro nível. Vamos conversar sobre isso, né? Vamos trazer essa compaixão e esse amor, né? Ai, que legal, gostei falar dessa sobre as dica. Experiências passadas, né, da pessoa, Ou então seja, talvez sentar e conversar, né? conversar sobre isso. O Rodrigo continua com a gente aqui, viu? Já mais perguntas para ele, a gente vai dar um tempinho. Você está gostando da receita de chocolate, não tá? Estou doido para saber como é que ficou e quero experimentar também, tá ali de claro, fora. vai estar ali de fora para a gente experimentar. Rodrigo, nossa, depois desse chocolate, hein? Pois é, e a diferença entre ciúme e inveja. Inveja é quando a gente quer ter o que o outro tem, chocolate, né? Lá. Deixa eu trazer para você, tem muitas perguntas para você, Rodrigo. O Gabriel do Jardim Europa gostaria de saber se quem tem ciúme depressivo, se pode prejudicar o relacionamento. E uma amiga nossa de Tuiutaba, Maria José, quer saber se é doença.
pode ser doença, ele pode ser realmente doentio, é o que a gente chama de ciúme patológico, tá? É uma condição que é encontrada em pessoas que têm, por exemplo, a questão quando tem delírio é um ciúme patológico, e quando você tem uma alteração de comportamento também tão grave que possa classificar em outras patologias psiquiátricas. Então, geralmente, ele pode ser um sintoma de uma patologia, né, e ele pode ter um delírio que seja específico de ciúme também. Né? O álcool pode prejudicar? Pode. Nós temos evidência que a pessoa, quando bebe, ela aumenta muito a chance de ter delírio de ciúme. Nossa. Ela piora muito o comportamento de ciúme, porque há uma desinibição do comportamento e ela pode começar a ver evidências que não existem. E outra coisa que piora é o controle que ela tem sobre o que ela fala e sobre como ela age. Então você tem vários casais que quando o marido bebe, por exemplo, ele começa a ficar agressivo em torno dessa questão, ou fala coisas muito verbalmente agressivas, ou pode ficar realmente fisicamente agressivo, que é pior ainda, por conta de um aumento de impressões que ele teve, de insights que ele faz por causa da bebida. Então esse pode ser um problema que agrava muito a chance de ter problema no relacionamento. E eu fico imaginando, os amigos têm que entrar, assim, para poder ajudar esse casal ou não? Amigos? Porque às vezes eles veem que o marido, né, enfim, a esposa, eles ficam exacerbados para procurar ajuda mesmo, sabe? Dependendo da forma como você lida com isso, se você consegue trazer isso como uma questão não de julgamento, se você chega, você tem isso, faz isso, geralmente não funciona. Mas quando você traz de uma maneira amorosa, você tem realmente um bom relacionamento com aquele casal, você pode trazer como que existem opções e levar conhecimento. Exatamente. de que eles podem ser mais felizes, né? A nossa amiga Leila, Mônica, eu estou aqui no Chácaras Tubalina, sou uma pessoa muito ciumenta, e aí ela já viu prejuízo na vida, que foi aquilo que você falou no começo da nossa conversa. Tenho muito ciúme das pessoas que eu amo e quero muito melhorar. É a ideia de que se elas tiverem um relacionamento diferente com outros, você vai ser menor. Você vai ser menor na vida delas. Isso geralmente não é verdade. Quanto mais você promove a felicidade do outro, que a ideia de amor mesmo é você promover a felicidade do outro, mais você dá liberdade e mais você cresce na vida da pessoa. Quanto mais você tem a ideia de apego, que é o que ela tem é mais apego pelo outro, você tenta limitar os relacionamentos do outro, menos você está presente na vida daquela pessoa, menor você é para ela. Apesar de ser efetivo de você manter um certo relacionamento, aquele relacionamento não é grande, não é bonito, não é realmente positivo. Olha, as pessoas estão aqui desabafando e querendo, a maioria, pelo que eu passei os meus olhos castanhos aqui, querendo melhorar. E quando você é atraída pelo marido, você perdoa, mas não esquece. E aí tudo é motivo para virar detetive no relacionamento. Ela está falando de um trauma também. Então a ideia é a mesma, ela teve um trauma no próprio relacionamento. E aí você precisa entender quais são os fatores relacionados àquela traição e você promover uma estratégia em que não é esquecer, mas você promover um clima em que é possível se recuperar. Isso é possível. Agora a chance disso acontecer sem uma ajuda especializada é bem mais baixa, porque esse trauma fica sendo revisitado. Então, no momento de uma briga e você entra na defensiva, você usa dessa cartada do passado como um argumento de invalidação do momento presente. Então, eu estou satisfeito com o comportamento atual, mas você lembra que você ficou com a fulana, não sei das quantas, e que você me traiu. E aí você traz aquela figura de volta que não ajuda absolutamente em nada na resolução do conflito presente. Então, não é simplesmente o perdão como esquecimento do que aconteceu. A ideia é você realmente ter uma estratégia efetiva de avançar sem que aquele passado fique sendo um fantasma na sua vida o tempo todo? O tempo todo, né? Deixa eu trazer mais alguns comentários aqui para você, para tentar trazer todo mundo. A Fátima, Mônica, já fui traída, não acredito em nada que ele fala, todo dia que sai acho que ele está me traindo. Deixa eu trazer mais alguma coisa aqui, olha. Fui vítima dos ciúmes e até agora eu não consigo me relacionar mais com ninguém. Tá vendo como as situações são parecidas? Porque aí parece que ela teve um trauma com a pessoa ciumenta, aí é diferente. Né? Porque aí a pessoa pode ter ficado agressiva, pode ter sido controlador na vida dela, e às vezes a pessoa não percebe que está sendo controlada pelo outro. O ciúme chega a um ponto, ela tem que mandar foto de onde está, ela tem que ficar provando que estava com fulano, porque o outro está desconfiado o tempo todo. Vê o quanto que isso é doentio, isso às vezes é bem sutil. À medida, né, que vai aumentando o relacionamento, a pessoa começa a ser controlada e não percebe. Então é preciso tratar o ciúme. Olha só, Mônica, e quando o ciúme é quando a gente vê as coisas e ele fica agressivo? Eu não entendi muito bem, Dani, o que você quis dizer aqui? Porque ele fica agressivo... Ele responde com agressividade quando ela questiona comportamentos dele. Deve ser isso, deve ser isso. Aquilo que a gente falou da resposta da pessoa que é alvo do ciúme. Em alguns casos, Mônica, vai realmente haver traição. O problema é esse. E realmente tem casos em que a pessoa ela tem um fato real que promove aquele ciúme. E que aí
você precisa observar isso dentro de um contexto em que realmente a traição pode acontecer. Então, se isso está acontecendo, nós temos que lidar com a questão ou lidar com o fato de que o relacionamento já acabou. Né? Isso. Agora, existe o caso também que o ciúme ele acontece de maneira desproporcional. Aí é outro problema. Ele tá presente o tempo todo em todos os relacionamentos. A investigação o tempo todo é um comportamento e estratégias que são inefetivas para lidar com aquele sentimento e que só promove mais sofrimento. Mais gente participando. É normal sentir falta que o parceiro tenha um pouquinho, pelo menos, de ciúme? Olha a pergunta que chegou, a Ivani. É um pensamento que, quando o outro sente ciúme de mim, eu me sinto valorizada. Então, é uma forma um pouco... quando o relacionamento está nesse nível ainda, você está se sentindo insegura. Você quer provar o tempo todo de que existe emoções. E aí você faz isso, às vezes, tentando provocar ciúme. Uma maneira muito mais madura de fazer isso é você prover isso com emoções positivas. Então, ao invés de buscar ficar tentando testar a pessoa, colocando em situações em que o outro possa ficar enciumado, você realmente promove emoções positivas, momentos positivos, aventuras, você relembra das aventuras que vocês tiveram, então você promove aquela sensação de estar sendo amada em outros contextos que sejam muito mais maduros. Com certeza. Mônica, o que aconteceu comigo, eu era extremamente ciumenta, agora não mais. O que aconteceu comigo? Só pode ser Deus, não é? Para essa explicação, quando a pessoa, ela está repetindo aqui, quando a pessoa era muito ciumenta, agora não é, a Cidinha. O que aconteceu? Talvez ela encontrou um relacionamento que dá essa segurança para ela, né? Talvez ela conseguiu ficar em paz com a ideia de que é possível você abrir espaço para o ciúme e você entender que você pode sentir isso sem deixar com que ele te controle. Então, ele pode vir o pensamento do ciúme e você olhar para ele como um outro pensamento vem. E sem que ele precise controlar suas ações. E você pode falar com seu parceiro ou parceira do ciúme, ao invés de falar do comportamento. Então, você assim, nossa, você acredita que hoje eu fiquei sentindo ciúme um tempão? Aquela hora, aquela hora que você não me ligou, voltando aquela hora que você não me ligou, eu fiquei um tempão me mordendo de ciúme, pensando nisso. E aí você fala do que você sentiu, da sua experiência, você não está falando do outro. Então você deixou de uma posição de atacar para uma posição de você falar de você. E aí isso abre espaço para um monte de conversas que são muito mais realizadoras. Nossa, isso aproxima. Exatamente. Não é? É bem diferente, né? Completamente. Você fala assim, nossa, amor, você imagina que eu fiquei assim, fiquei sentindo isso, olha só. E aí me veio esse pensamento e tal. Aí o outro já vai te acolher, porque você não está acusando ele, né? Exatamente, é diferente. Mônica, tem uma amiga que ela tem muito ciúme de mim. Às vezes eu não entendo, né? Tudo que eu faço ela tem ciúme. Se eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais, ela tem ciúme. E a gente não convive muito. O que eu faço? Eu tento não acabar com a amizade. Mas às vezes fica chato. A Elisângela. Olha que interessante que ela traz também. Ela está sendo a vítima de ciúme de amizade. Exatamente. Isso acontece também bastante, viu, Mônica? A ideia de que aí você fica até com medo de postar as coisas, de o outro ver, e começa um comportamento de tentar meio que esconder o que você está fazendo de divertido que não está na presença da pessoa. O que a pessoa queria era a sensação de que tem relacionamentos tão realizadores quanto aquele, de que ela sente falta da amizade. Né? Então, assim, às vezes é preciso mesmo conversar sobre isso com a pessoa, né? Reassegurar que é importante para ela que vocês tenham um relacionamento legal, que vocês se veem, mas que também existem outras amizades, que isso é saudável para todo mundo. E que agrega, Talvez né? ela precise de tratamento também. Olha só, a Silvana Santos está te mandando um abraço. Que bom, ela é sua paciente, né? E está mandando um abraço aqui para você e assim, tecendo muitos elogios. A gente gosta muito do Rodrigo também, viu? Deixa-me ver. Nossa, Mônica, agora eu vi mesmo quão grande é o meu problema. O meu relacionamento está nesse ponto, sabe? De mandar fotos para provar aonde está. A gente tem que trabalhar muito a nossa inteligência emocional, eu posso dizer assim? Porque olha só, o medo do ciúme é o medo de ser deixado. E é justamente o que vai acontecer se você tem comportamentos controladores com o outro. Se você tentar colocar o seu relacionamento numa gaiola, o que vai acontecer é que o outro vai se sentir limitado, constrangido, abafado, e ele vai buscar maneiras de escapar do relacionamento. Então, você está tendo justamente o efeito oposto daquele que você deseja. A ideia precisa ser de construção de emoções positivas e não de controle do outro. Só para a gente encerrar, tem uma amiga nossa que está preocupada com medo de perder o namorado, o marido, né? Mônica, estamos morando juntos há 3 anos. Ele tem 43 e ela tem 27. E ela sente, né? Deixa eu ver aqui. Ele traía muito, agora não. E ela está com muito medo de perdê-lo e sente uma frieza por parte dele. O que ela pode fazer? A diferença de idade aí também, né? Não necessariamente a diferença de idade
precisa ser problemática. O principal problema é que parece que ele tem menos interesse no relacionamento que ela, o que é muito difícil para ela lidar. Eu acho que a principal questão que pode fazer com que ela se aproxime dessa pessoa é trabalhar a questão da autoconfiança, da imagem, dela se sentir bem em relação ao que ela é, ela aceitar a ideia de que mesmo fora desse relacionamento ela pode ser feliz e adotar a estratégia de que a vida dela seja interessante para ela, independente dessa pessoa. Isso vai fazer com que ela seja mais admirada por ele também, que ela tenha mais força nesse relacionamento. Se ela buscar ele de uma maneira pedante, diminuída, pequena, como ela provavelmente se vê, ela vai ter essa sensação de desprezo e de frieza da parte dele. Então, aí ela, trabalhando isso, ela precisa começar rituais que sejam enobrecedores com essa pessoa, dizer para ele que sente a falta dele, que quer, e aí começar a colocar isso no dia a dia, para ver se ele responde, é claro, e caso não dê certo, ela lidar com a ideia de que talvez não é esse relacionamento que vai ser o que ela precisa. Rodrigo, sempre muito bom conversar com você. Obrigado, foi muito bom estar aqui. A turma aqui está te mandando abraço, espero você em breve. Ótimo, para a gente começar a conversar mais sobre relacionamentos, tá bom? Mônica, estarei aqui. Rodrigo Scalia, que agora vai experimentar o chocolate quente, psiquiatra com a gente aqui agora. Obrigada, viu? Beijo da família, tá?